Imagine a Europa no alvorecer de 1914. Era o ápice de uma era dourada conhecida como Belle Époque, um período marcado por um otimismo quase infantil e uma fé inabalável no progresso humano. As grandes avenidas de Paris brilhavam sob a nova iluminação elétrica, enquanto os salões de Viena pulsavam ao som de valsas e debates intelectuais que prometiam um século de luzes e inovações tecnológicas sem precedentes. Para o cidadão comum daquela época, a guerra era uma memória distante, algo que pertencia apenas aos livros de história ou a conflitos coloniais em terras exóticas e subdesenvolvidas. O comércio internacional estava mais integrado do que nunca, e as famílias reais da Europa, quase todas interligadas por laços de sangue e casamentos estratégicos, pareciam garantir uma estabilidade eterna para o continente. Contudo, essa fachada de luxo, arte e sofisticação escondia uma realidade sombria e perigosa. Sob o tapete da alta sociedade europeia, as placas tectônicas da geopolítica rangiam violentamente, movidas por ressentimentos históricos e ambições imperiais crescentes. O continente era, na verdade, um imenso depósito de pólvora, seco e altamente inflamável, aguardando apenas por uma pequena fagulha que rompesse o equilíbrio precário da chamada paz armada. Essa fagulha surgiria em um local que a maioria das elites em Londres ou Berlim teria dificuldade em localizar no mapa: Sarajevo, na província da Bósnia. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono do vasto e multicultural Império Austro-Húngaro, iniciava uma visita oficial à região. Franz não era uma figura fácil de agradar. Ele era um homem austero, de temperamento difícil, cujas ideias de reforma para transformar o império em uma federação de estados incomodavam profundamente a nobreza conservadora de Viena. Ao mesmo tempo, sua simples presença em Sarajevo era vista como um insulto intolerável pelos nacionalistas sérvios, que sonhavam em libertar os territórios eslavos do jugo austríaco para formar uma grande Sérvia independente. Franz Ferdinand viajou ao lado de sua amada esposa, Sophie, a duquesa de Hohenberg. Para eles, aquele era um dia especial, o aniversário de seu casamento, e o arquiduque queria que Sophie recebesse as honras protocolares que muitas vezes lhe eram negadas na rígida corte austríaca. Mal sabiam eles que estavam entrando em uma armadilha meticulosamente tecida por jovens radicais que viam no sangue real a única forma de alcançar a liberdade política de seu povo oprimido. Entre esses jovens estava Gavrilo Princip, um estudante de apenas 19 anos, franzino e de saúde frágil, mas movido por um fervor nacionalista implacável. Princip era um dos membros da Mão Negra, uma organização secreta que operava nas sombras com o apoio silencioso de elementos da inteligência sérvia. O plano era audacioso e desesperado. 7 conspiradores foram distribuídos ao longo do trajeto do cortejo imperial, armados com bombas de fabricação caseira e revólveres de cano curto. Para esses militantes, Franz Ferdinand não era apenas um homem, mas o símbolo vivo de um império decadente que impedia o florescimento de sua própria nação soberana. O ar em Sarajevo estava carregado de uma tensão invisível, e cada aplauso da multidão nas ruas escondia a vigilância de olhos carregados de ódio e determinação. O destino da humanidade seria decidido por uma sucessão absurda de erros e acasos. Durante a manhã, a primeira tentativa de atentado foi um fracasso total. Uma bomba lançada contra o veículo do arquiduque ricocheteou na capota dobrada e explodiu sob o carro seguinte, ferindo oficiais e civis. Franz Ferdinand, demonstrando uma coragem que beirava a imprudência, decidiu continuar com os compromissos oficiais após o susto. Mais tarde, ele insistiu em visitar os feridos no hospital, alterando a rota prevista. Por uma falha grotesca de comunicação, o motorista não foi avisado e seguiu pelo caminho original. Ao perceber o erro, o motorista freou bruscamente para tentar manobrar e dar a volta. O carro aberto parou exatamente em frente a uma confeitaria onde Gavrilo Princip estava parado, após ter desistido da missão diante do fracasso anterior. De repente, a poucos passos de distância, o alvo que deveria ter morrido horas antes estava ali, imóvel e vulnerável. Princip não hesitou. Ele sacou sua arma e disparou 2 tiros a queima-roupa. A primeira bala atingiu Sophie no abdômen. A segunda perfurou o pescoço de Franz Ferdinand. Em poucos minutos o casal estava morto, e o silêncio que se seguiu em Sarajevo seria brevemente interrompido pelo som da maior catástrofe militar da história. A notícia do atentado chocou a Europa, mas o sentimento predominante não era o de uma guerra iminente.
Muitos viram o ocorrido apenas como uma tragédia familiar ou um conflito regional que seria resolvido com a diplomacia. Ninguém poderia imaginar que aqueles 2 tiros seriam o mecanismo de gatilho para a mobilização de milhões de soldados. É uma reflexão inquietante sobre como eventos isolados podem mudar a vida de bilhões de pessoas que nem sabiam onde ficava Sarajevo. Como a morte de um homem, que nem era unânime em seu país, arrastou o planeta para o abismo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O mundo foi moldado por essa esquina na Bósnia, e entender como a morte de um herdeiro arruinou impérios é essencial para compreendermos o presente. A morte de Franz Ferdinand foi o início do fim de uma era, um mergulho em um conflito que ninguém sabia como parar. O assassinato em Sarajevo foi apenas o fósforo riscado em uma sala saturada por vapores de gasolina. Para compreender verdadeiramente por que o mundo mergulhou na escuridão, é preciso olhar para as décadas anteriores, onde tensões profundas transformaram a Europa em uma gigantesca panela de pressão. O primeiro grande combustível desse motor de destruição foi o imperialismo desenfreado. No final do século XIX, as potências europeias, movidas por uma fome insaciável de recursos naturais e novos mercados consumidores, haviam retalhado quase todo o continente africano e vastas regiões da Ásia. A Grã-Bretanha e a França detinham os impérios mais vastos, mas a Alemanha, unificada tardiamente após a vitória sobre os franceses em 18 de 71, exigia o seu lugar ao sol. Essa competição feroz por colônias gerava atritos constantes, transformando incidentes diplomáticos em territórios distantes em questões de honra nacional nos gabinetes de Berlim, Londres e Paris, alimentando uma desconfiança mútua que corroía a diplomacia internacional. Somado a isso, o nacionalismo deixou de ser um sentimento de união para se tornar uma força agressiva e excludente. O pan-germanismo, liderado pelo Império Alemão, buscava consolidar a hegemonia dos povos germânicos na Europa Central, enquanto o pan-eslavismo, sob a proteção do Império Russo do czar Nicolau II, incentivava a libertação e união dos povos eslavos que viviam sob o domínio austro-húngaro ou otomano. Era uma colisão ideológica inevitável entre gigantes. No centro disso, a França alimentava um rancor silencioso e profundo pelo desfecho da Guerra Franco-Prussiana. A perda das províncias da Alsácia e Lorena para os alemães não era apenas uma questão territorial, mas uma ferida aberta no orgulho nacional francês, criando um desejo de revanche que moldaria sua política externa por mais de 40 anos, tornando impossível qualquer reconciliação duradoura entre Paris e Berlim. Nesse clima de medo e ambição, as nações europeias mergulharam em uma corrida armamentista sem precedentes históricos. Este período ficou marcado como a Paz Armada, uma era em que, apesar de não haver batalhas abertas, todos os governos se preparavam febrilmente para o pior cenário possível. Os orçamentos militares dispararam para níveis astronômicos, e os generais tornaram-se as vozes mais influentes nas cortes reais. A Alemanha, sob a liderança impetuosa do Kaiser Guilherme II, iniciou a construção de uma marinha de guerra formidável, desafiando abertamente a supremacia naval britânica que durava séculos. O Reino Unido respondeu com o lançamento do navio Dreadnought, um monstro de aço que tornou todas as frotas anteriores obsoletas, forçando os alemães a acelerar ainda mais sua produção em um ciclo vicioso de paranoia tecnológica. Para garantir a sobrevivência em um ambiente tão hostil, as potências criaram um sistema complexo e perigoso de alianças militares secretas e públicas, funcionando como uma imensa teia de aranha que envolvia o continente. De um lado, consolidou-se a Tríplice Entente, uma união estratégica entre o Reino Unido, a França e o Império Russo. Do outro, a Tríplice Aliança unia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Esses acordos eram majoritariamente defensivos, estabelecendo que, se um membro fosse atacado, seus aliados estariam obrigatoriamente vinculados à declaração de guerra contra o agressor. No entanto, esse sistema funcionava como uma armadilha, pois retirava a flexibilidade diplomática e transformava qualquer conflito regional em uma catástrofe global imediata. Os Balcãs, no sudeste europeu, eram o ponto mais crítico onde todas estas linhas de tensão se cruzavam, ganhando a fama de barril de pólvora da Europa. Ali, o declínio do Império Otomano abria espaço para as ambições expansionistas da Áustria-Hungria e para a influência russa, que desejava acesso estratégico aos mares quentes através dos portos eslavos. A região era um mosaico de etnias e religiões, com desejos de autodeterminação que desafiavam as fronteiras imperiais.
Quando o herdeiro Franz Ferdinand foi atingido, ele não era apenas um homem morrendo, mas a personificação de um império que tentava conter o nacionalismo em uma zona de colisão. A paz da Belle Époque era uma ilusão sustentada por planos militares já escritos e trilhos ferroviários prontos para levar milhões de soldados. O Império Austro-Húngaro viu no atentado de Sarajevo a oportunidade perfeita para esmagar a ameaça sérvia de uma vez por todas, mas não agiu sozinho naquela crise. Antes de enviar suas exigências, Viena buscou a confirmação de seu aliado mais poderoso no continente. O Kaiser Guilherme II, em um ato de lealdade impulsiva e estratégica, emitiu o que os historiadores chamam de cheque em branco, garantindo apoio incondicional da Alemanha a qualquer medida punitiva que a Áustria tomasse. Com essa segurança absoluta, no dia 23 de julho, um ultimato brutal foi finalmente entregue a Belgrado. Eram 10 exigências intencionalmente impossíveis de serem aceitas em sua totalidade, projetadas deliberadamente para serem rejeitadas e servirem de pretexto para a invasão militar. Para a surpresa de muitos diplomatas, a Sérvia aceitou quase todos os termos, exceto aqueles que violavam diretamente sua soberania nacional. No entanto, para a máquina de guerra austríaca, qualquer resposta que não fosse a rendição absoluta era considerada uma declaração de hostilidade imediata. Enquanto os exércitos começavam a se mover, os canais diplomáticos viviam um frenesi desesperado nas capitais. O czar Nicolau II e o Kaiser Guilherme II, primos de primeiro grau que se tratavam carinhosamente por Nick e Willy em suas correspondências privadas, trocaram telegramas tentando evitar que o conflito escalasse para uma guerra total entre suas nações. Contudo, a lógica dos monarcas foi atropelada pela lógica implacável dos seus próprios generais. Naquela época, a mobilização militar era um processo logístico gigantesco e inflexível. Uma vez que os trens carregados de soldados e suprimentos começavam a rodar de acordo com cronogramas rígidos, pará-los era visto pelos Estados-Maiores como um convite ao desastre estratégico. Quando Nicolau II ordenou a mobilização russa para proteger a Sérvia, sua irmã eslava, a Alemanha interpretou o movimento como uma ameaça existencial e declarou guerra. O Plano Schlieffen, a estratégia mestra alemã elaborada anos antes para uma eventual guerra europeia, entrou em ação de forma devastadora. Para evitar lutar em duas frentes simultâneas contra a França e a Rússia, a Alemanha precisava nocautear os franceses em apenas 6 semanas de combate intenso. O caminho mais rápido para Paris passava obrigatoriamente pelas planícies da Bélgica, um país cuja neutralidade era garantida por tratados internacionais. Ao cruzar a fronteira belga, os alemães não apenas violaram o direito internacional, mas forçaram a mão do Reino Unido. Os britânicos, que hesitaram até o último momento, viram-se obrigados a declarar guerra para honrar seus compromissos de defesa e impedir que uma única potência dominasse as costas estratégicas do Canal da Mancha. Em uma sucessão de apenas 7 dias, o sistema de alianças funcionou como um mecanismo de autodestruição. Uma após a outra, as grandes capitais europeias emitiram suas declarações oficiais, transformando um conflito regional em um incêndio global sem precedentes. A atmosfera nas cidades europeias era de um entusiasmo ingênuo e festivo. Milhares de jovens marchavam para as frentes de batalha, acreditando genuinamente que estariam de volta em casa para o Natal, carregando medalhas e glórias de uma guerra curta e cavalheiresca. Eles não sabiam que a ciência e a indústria haviam criado máquinas que mudariam a natureza do combate humano para sempre. O romantismo da cavalaria e dos uniformes coloridos foi rapidamente enterrado sob o peso da artilharia pesada, das metralhadoras e dos gases venenosos. O conflito estagnou em quilômetros de trincheiras lamacentas, onde a vida era sacrificada por ganhos territoriais de poucos metros. A Europa que entrou em guerra em agosto de 1914 nunca mais retornaria ao seu estado de inocência. Ao final de 4 anos de carnificina, 4 grandes impérios haviam desmoronado e o mapa do mundo foi redesenhado de forma traumática para todos os sobreviventes. A Primeira Guerra Mundial não resolveu as tensões que a iniciaram. Pelo contrário, o Tratado de Versalhes impôs condições tão severas à Alemanha que plantou as sementes de ressentimento para a ascensão do nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas depois. Hoje, ao olharmos para 1914, aprendemos que a falta de diálogo e a retórica nacionalista inflamada podem transformar erros de cálculo em catástrofes mundiais irreversíveis. Em um mundo contemporâneo cada vez mais multipolar e hiperconectado,
O estudo dessa crise nos lembra constantemente da fragilidade da paz. Se um evento isolado em uma esquina de Sarajevo pôde mudar o curso de todo o século XX, cabe a cada um de nós refletir sobre quais faíscas estamos ignorando hoje que podem moldar o nosso próprio século XXI.